Bom, vocês perceberam que a gente está avançando lá na carta aos Romanos e a gente tem percebido a cada semana que a gente tem que lidar com assuntos desafiadores, né? A gente foi percebendo algumas coisas daquilo que Paulo está trazendo em relação a um contexto muito específico ali, àquela igreja, e algumas buscas, às vezes até mesmo obstinadas, que as pessoas acabavam tendo para tentar se sentir satisfeitas e plenas. E quando a gente vai avançando e chega no capítulo 3, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente entra num território muito arenoso. Por quê? Porque a gente vai começar a falar da perspectiva da nossa injustiça humana, da nossa condição, da nossa pecaminosidade, da nossa grande e total depravação. Eu sei, esse é o tipo de assunto que a gente não gosta muito de lidar com ele. A gente gosta, às vezes, de chegar na igreja e ouvir os pastores falando de como Deus nos ama e como nós somos especiais para Deus, não é verdade? Mas quando nós somos confrontados à luz da Escritura, a partir da nossa própria natureza, da nossa própria condição, esse negócio nos deixa desconfortáveis. Mas é fundamental, dentro de um processo de uma compreensão clara de quem Deus é, de quem nós somos e daquilo que Ele faz por nós e em nós através de Cristo, que a gente lide com essas coisas, que a gente olhe com cuidado para isso e a gente reconheça quem de fato nós somos. Então a gente vai caminhar nesse sentido já para a nossa terceira aula, terceiro capítulo da carta aos Romanos, falando sobre a condição do ser humano, essa injustiça inerente à humanidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a ideia geral desse capítulo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo afirma aqui que todas as pessoas, tanto os judeus, que eram os religiosos, que tinham a lei, que observavam os princípios da lei, quanto os gentios, aqueles que não viviam a mesma realidade religiosa dos judeus, estão sob o pecado. E tem uma ênfase muito importante nesse capítulo, no versículo de número 10, que a gente ouve bastante por aí, às vezes até mesmo repete, que é: não há um justo, não há um justo, nenhum sequer. Paulo, então, explica que a justiça de Deus, ela se manifesta onde? Por meio da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem, independente da lei, independente dessa perspectiva religiosa que os judeus tinham, vai além disso, porque ela vem de Cristo e não a partir da nossa capacidade de fazer algumas coisas, e ele vai deixar isso muito claro, e ele argumenta que uma vez que a justificação é pela fé, pela compreensão de quem Deus é e o que Ele fez por meio de Cristo, não há espaço para a gente ficar se achando, para a nossa vanglória, para a gente achar que nós merecemos, que nós somos isso, que nós temos uma perspectiva espiritual elevada acima dos outros. E isso desafia qualquer noção ou expectativa do nosso mérito humano na salvação. E é por isso que eu disse para vocês que às vezes isso é desconfortante. A gente gosta de acreditar nesse negócio de que nós somos bons. Geralmente quando a gente se compara a outras pessoas, eu sempre brinco aqui com isso, né? A gente gosta de encontrar pessoas que em determinadas áreas elas têm uma performance inferior à nossa, para que a gente possa se sentir bem, né? Eu brinco com aquela história da prova da matemática, né? Que você chegava lá em casa para poder pedir para o seu pai e para a sua mãe poder assinar seu boletim, porque você tirou 2 na prova de matemática e você respondia para os pais assim, né? Olha, eu tirei 2, mas a sala inteira foi mal. Ou eu tirei 2 e o Paulo tirou 0. A gente sempre está se comparando a alguém que tem uma performance inferior à nossa em alguma área, para que a gente possa se sentir aprovado, para que a gente possa se sentir bem. A grande questão é que no que diz respeito à bondade, se a gente tem essa perspectiva de que isso nos traria a salvação, é que o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você, nós temos nenhuma capacidade de poder lidar com isso, de realizar isso. Então a gente vai começar a olhar aqui exatamente
dentro dessa visão para Romanos capítulo 3. Você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, a gente vai estar caminhando junto. Olha só o que Paulo está dizendo. Que vantagem há, então, de ser judeu? Que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Existe algum tipo de vantagem aqui em ser judeu? No primeiro momento, Paulo está dizendo, sim, existe uma vantagem. Por quê? Porque aos judeus, primeiramente, foi confiada a lei, os princípios, os direcionamentos. E eu sei, a gente tem uma perspectiva talvez equivocada em relação à lei, porque quando a gente fala dos mandamentos, das coisas que estão escritas lá no Antigo Testamento, principalmente nos chamados livros da lei, nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a gente pensa assim, tem um monte de coisa que a gente deveria fazer, que está mandando a gente fazer, um monte de coisa que a gente não pode fazer, um monte de coisa pesada, e a gente olha para a lei uma perspectiva castradora, que nos impede de fazer aquilo que a gente gostaria, que vai cercear a nossa liberdade. Mas a gente precisa fazer um parênteses aqui, que o objetivo da lei é exatamente o contrário. A gente não pode se esquecer que quando aquele povo recebe princípios direcionadores da parte de Deus, eles tinham tido uma experiência bem específica. O povo de Israel havia sido cativo, escravo no Egito, por cerca de 4 séculos. Se você chegasse, então, para um israelita, no momento em que ele está ali, saindo para atravessar o Mar Vermelho e viver rumo ao deserto ali, algumas experiências muito interessantes, o que ele fazia no Egito? Ele ia te responder, eu era escravo. E seu pai e sua mãe? Escravos também. Vovô e vovó? Escravos. Gerações e gerações de escravos. Tudo o que eles conheciam era escravidão. A lei não vem para cercear, ela vem para direcionar, porque um povo que só conhecia a escravidão só poderia reproduzir a escravidão. Então a lei traz princípios que vão libertá-los de maneira muito efetiva. E aqui Paulo faz questão de trazer essa perspectiva de que sim, existe algo positivo para os judeus, porque por meio daquele povo, Deus estabeleceu uma aliança, dá direcionamentos, traz uma palavra que liberta. Entretanto, é muito claro aqui que o mérito não é deles, mas do próprio Deus que os libertou. É o Deus que justifica, porque nem sequer serem fiéis a esses princípios, eles conseguiram ser. E isso é algo muito próprio do ser humano, você já percebeu? Quando você, por exemplo, chega lá no final do ano e você faz aquelas suas resoluções e até escreve no papel, né? Como que você vai ser no ano de 2025? E aí você coloca um monte de coisa que você entende que é importante, né? Geralmente tem a ver com fazer mais exercícios, comer menos um tipo de coisa, ter algumas perspectivas diferentes dentro de casa, com a família, seja o que for, você percebe que você consegue cumprir aquilo plenamente até o dia 1º de janeiro, né? E dia 1º de janeiro você já percebe que nem aquilo que você estabeleceu para você mesmo, você dá conta de cumprir. Isso tem a ver com essa nossa dificuldade em seguir princípios, preceitos e valores. É exatamente isso que aquele povo também experimentava, mas a infidelidade deles não anula a fidelidade de Deus, que é aquele que estabelece a aliança. Mas o texto continua, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Deus é injusto por aplicar a sua ira?
Eu estou usando o argumento humano? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida, e aqui Paulo está trazendo esse aspecto de que essa condição, ela não pode ser tida aqui como um pretexto, mero pretexto para que a gente haja dessa maneira equivocadamente contra Deus, porque há uma distância clara entre a justiça de Deus e a nossa injustiça. Nos tornamos assim no momento em que nos separamos de Deus, e aqui tem um aspecto importante em relação ao Evangelho que a gente precisa trazer à tona, porque onde acontece essa distanciação, essa separação de Criador e criatura? Porque Deus cria a humanidade como coroa da criação, depois de ter olhado para tudo que criou, Deus disse que tudo era muito bom, mas por que isso se dá dessa maneira? Quando aquilo que nós chamamos de pecado entra na história da humanidade, o ser humano passa a conhecer, além do bem, aquilo que é mal. E se Deus é completamente bom, Ele não pode estar conectado, ligado, misturado com aquilo que é mal. Então aquele cordão umbilical que existia entre Criador e criatura é rompido. E mais, Deus é completamente justo. Aquilo que estava combinado, e já diria minha avó, o combinado não sai caro, é fundamental que se estabeleça, que se cumpra. E o que havia sido dito? Que se o ser humano optasse por experimentar, conhecer aquilo que é mal, ele ficaria distante de Deus, ele experimentaria o caos. E essa então vai se tornando a realidade. O pecado do homem transforma, a verdade de Deus em mentira na sua própria mente, porque ele começa a criar para si mesmo uma própria realidade diferente daquilo que Deus havia estabelecido para ele. O teólogo R.C. Sproul vai dizer, não há lugar na teologia de Paulo para um cristão carnal, aquele que reconhece Jesus como Salvador, mas não como o Senhor de toda a sua vida. Para o apóstolo seria um absurdo isso, não podemos culpá-lo dessa calúnia. Ele nunca disse, vamos fazer o mal para que possa vir o bem. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo nunca alimentou a ideia de que os fins justificam os meios. Ao contrário, ele disse, a condenação é justa. Aqueles que torcem seu ensino, a palavra apostólica, e o acusam de ensinar um antinomianismo, ou seja, então vamos deixar de seguir a lei e viver um caminho sem lei, antinomista, de nomos de lei, a gente ou vive as regras da lei, ou a gente vive completamente alheio à lei. Essa não é a perspectiva de Paulo, e quem traz essa percepção está completamente equivocado. E é muito comum a gente ver isso acontecer quando a gente diz, por exemplo, que não é a nossa religiosidade, a nossa capacidade de seguir algumas regras ou ritos religiosos que nos salvam. E aí sempre tem aquela pessoa que vai virar e falar assim, então vou viver minha vida do jeito que eu quiser, se foi Jesus que salvou e não importa o que eu faça, eu vou viver livre, leve e solto. Essa pessoa não conseguiu entender a dinâmica do Evangelho. O Evangelho constrange o nosso coração. Então nós não somos conduzidos para esses extremos, nem da religiosidade, nem de uma vida licenciosa que legitima qualquer uma de nossas ações, mas nós vivemos agora orientados pelo Evangelho, e exatamente isso que Paulo quer trazer e afirmar nesse capítulo 3. Olha só, que concluiremos então, estamos em posição de vantagem, no caso os judeus, porque já tinham a lei, então isso faz deles melhores, por exemplo, do que os gentios, que não tinham um direcionamento claro a partir da lei? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Não existem dois tipos de pessoas, Às vezes a gente pensa isso. Tem aquelas que prestam, estão aqui do lado de dentro das nossas igrejas. Aquelas que não prestam estão lá do lado de fora, Filipe, você está no meio do caminho. Você está entrando agora
fora, né? Então está entre os que prestam e os que não prestam. Não tem isso. Existe só um tipo de gente. Aquelas que não prestam, estamos todos aqui no mesmo pacote, essa é a dinâmica. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. A gente tem aqui uma série de citações de salmos. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, essas citações do Antigo Testamento atestam o fato de que o pecado é universal e todos são injustos diante da justiça de Deus. E olha só, essa nossa condição, que na teologia nós chamamos de uma total depravação, uma total incapacidade de nos voltarmos naturalmente para Deus, porque o pecado é algo que faz parte da nossa natureza, mostra alguns aspectos, evidencia alguns aspectos. Primeiro, a nossa rebelião contra Deus, né? Não há nenhum justo. Às vezes a gente vem com esse papo, não, mas eu não sou tão mal assim, né? Como eu disse, às vezes tentando olhar para a performance nossa diante de outros. Mas é só a gente fazer uma pergunta simples. Se a gente resgatar quais são, a partir da fala de Jesus, os grandes mandamentos, talvez você se lembre que fica claro que o primeiro, maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E eu vou te contar um negócio. É difícil a gente fazer isso. Constantemente eu me vejo colocando uma série de outras coisas no lugar de Deus. Às vezes coisas boas, a minha família, o meu trabalho, o meu ministério. Mas Ele não está em primeiro lugar. E eu vou além, se você acha que você consegue fazer isso, na sequência, o mandamento que é semelhante a esse, diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Você acha mesmo que eu vou acreditar que você ama aquela pessoa que te persegue, que procura o seu mal, que implica com você, da mesma maneira que você ama a figura que você vê todos os dias no espelho? Não. E essa clara incapacidade de nos percebermos distantes dos princípios, dos preceitos de Deus, da nossa autonomia, de fazermos do nosso jeito e não do jeito de Deus, de optarmos pelo mal que está completamente misturado conosco, intrínseco à nossa natureza, evidencia isso, essa nossa rebeldia, uma rebeldia contra o Criador de todas as coisas, que estabelece para nós o melhor caminho, mas nós optamos pelos nossos próprios caminhos. Nós fazemos do nosso jeito, não do jeito de Deus. Às vezes a gente até tem aquele discurso bonito, onde a gente diz assim, o Senhor é aquele que tem o controle do barco da minha vida, me leva para onde Ele quiser. Mas no fundo, o que a gente ora é assim, Deus, faz o seguinte, não inventa moda não, faz isso aqui que eu estou dizendo para você fazer, segue que é sucesso, faz do meu jeito porque do meu jeito é melhor. Nós confiamos demasiadamente na nossa autonomia e isso evidencia essa nossa rebeldia contra o próprio Deus, a nossa rebelião contra o próprio Deus. E quando nós nos percebemos em rebelião contra o Criador, é evidenciado que nós aqui estamos vivendo completamente instáveis, em um mundo instável, em relacionamentos instáveis, em percepções instáveis. A gente percebe aqui uma rebelião contra nós mesmos. Olha só os versículos 13 e 14. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Isso é aquilo que a gente se torna. Isso é aquilo que a gente se torna. A gente tem essa facilidade de
reclamar de tudo, de não ter um coração agradecido, porque a rebelião contra Deus nos leva a uma rebelião contra nós mesmos. Nós nem sequer conseguimos ter agora uma expectativa equilibrada a respeito de nós mesmos. Os nossos adolescentes estão estudando o livro do Tim Keller, Ego Transformado, e é interessante quando ele fala a respeito, dessa dinâmica de, em alguns momentos da história, ou as pessoas se perceberem com uma autoestima muito elevada, muito além daquilo que eles são realmente, ou, em alguns momentos, terem uma grande baixa autoestima, se perceberem aquém daquilo que eles realmente são. Vocês já perceberam que a gente geralmente faz essa brincadeira de gangorra? Geralmente, dependendo de alguns dos nossos acertos, no momento da nossa vida, do nosso sucesso, a gente se percebe além daquilo que a gente era. O orgulho toma conta do nosso coração porque a gente confia nessas nossas habilidades ou nessas circunstâncias. E se alguma coisa se quebra, se alguma coisa se rompe, se alguma frustração se estabelece, a gente vai para o outro lado da gangorra. E aí a gente passa a se perceber aquém daquilo que nós somos. A gente passa a ter agora um coração abatido, decepcionado, frustrado, que muitas vezes atrapalha até mesmo a nossa sanidade. Por quê? Porque nós passamos a olhar para nós mesmos de uma maneira inferior àquilo que o próprio Deus vai estabelecer que nós devemos enxergar à luz daquilo que Cristo fez. Porque quando nós nos percebemos a partir do amor de Deus revelado em Cristo, aquilo que estabelece a nossa identidade não é o nosso sucesso ou o nosso fracasso, não são os nossos acertos ou os nossos erros, mas aquilo que estabelece a nossa identidade é que nós fomos feitos filhos de Deus por conta daquele sacrifício. Mas essa condição nossa mostra isso, que nós estamos, enquanto não percebermos aquilo que Cristo fez, nessa gangorra, sempre olhando para nós mesmos, além ou aquém do que somos. É por isso que o Evangelho liberta, ele nos traz para uma perspectiva real, e a gente percebe aqui que isso evidencia a nossa rebelião, não apenas contra Deus e contra nós mesmos, mas contra todos aqueles que estão ao nosso redor. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, não conhecem o caminho da paz, aos teus olhos é inútil temer a Deus. Os nossos relacionamentos são afetados. Toda a dinâmica dos nossos relacionamentos, sejam aqueles com as pessoas mais próximas ou as mais distantes, eles estão afetados. E geralmente as pessoas mais próximas, elas são as que sofrem mais isso na pele no dia a dia, porque são elas que convivem com a gente, É interessante porque você pode fazer uma dinâmica, Você chega na igreja, você conhece algumas pessoas e você fica admirando, nossa, que pessoa simpática, que pessoa piedosa, que pessoa legal, pessoa admirável, olha só como ela lida com as coisas da igreja, olha como ela é uma simpatia nos relacionamentos. Aí você vai comer uma pizza junto com essa pessoa a primeira vez, aí você conhece um pouco da realidade dela, aí você começa a se frustrar. Por quê? Porque você descobre que ela é de carne, pele e osso que nem você. E aí você consegue enxergar algumas dessas fendas. E isso vai fazendo com que cada vez mais, pela nossa própria natureza, a gente tenha dificuldade para com o outro. E dentro dessa nossa dificuldade para com o outro, os nossos relacionamentos passam a se estremecer. Por quê? Mais uma vez, porque a gente, por conta da nossa busca por autonomia, quer se validar até mesmo sobre essa pessoa, acima dessa pessoa. E aí a gente passa a perceber essa dificuldade. Olha só o que o Leon Morris vai dizer. Paulo está encerrando essa importante sessão inicial da sua carta com uma série de citações das Escrituras que reforçam o seu ponto de vista de que todas as pessoas são pecadoras. O que eu coloquei ali, em todas as perspectivas, contra Deus, contra nós mesmos, contra outros seres humanos, diversas citações de salmos. Para ele é importante que os seus leitores tenham isso muito claro, eles entendam a nossa natureza.
A menos que haja algo de ser salvo, não há sentido em pregar a salvação. Ou seja, não tem boa notícia se não tiver má notícia. E as nossas boas notícias só são boas a partir da proporção das más notícias. É por isso que eu sei, é desagradável para alguns a gente ficar falando de pecado, falando da nossa condição. Mas se eu não apresento para você a sua real condição e aquilo que você precisa ser salvo, não faz nenhum sentido a salvação. Olha só, se você não entende o motivo pelo qual você precisa de um Salvador, quando eu chegar para você e disser assim, Jesus é o seu Salvador, Ele pode te salvar. Cara pálida, me salvar de quê? Está tudo bem do jeito que está. A minha vida está boa, estou pagando as contas, tenho uma família feliz, consigo aí viajar de vez em quando, ter tempo de entretenimento. Por que eu preciso ser salvo? Por isso que é fundamental nós argumentarmos de maneira efetiva, e é isso que Paulo está trazendo, a real condição do ser humano, a sua situação, essas tais más notícias. Olha só, e se eu faço isso de uma maneira um pouco mais soft, macia, como às vezes alguns teleevangelistas e agora evangelistas na internet têm trazido um evangelho muito mais pautado na positividade, né? Afinal de contas, você é o ponto fraco do coração de Deus. Qual é o problema disso? É que a outra parte, essa parte das boas notícias, ela vai ser afetada. Deixa eu tentar fazer você entender da seguinte maneira. Cassiano, sabe aqueles 50 centavos que você pegou emprestado com o Julinho? Lembra aquela moedinha que você pegou com ele semana passada? Eu paguei, tá bom? Você não deve mais nada para o Julinho, tá bom? Ele nem lembrava. Você lembrava que você tinha pegado os 50 centavos? Nem lembrava que ele tinha pegado. É uma coisa que para ele, ok, nem estava lembrando disso. Agora, se eu chegar para o Cassiano e falar assim, Cassiano, sabe aqueles 50 mil que você pegou emprestado com o Benatti há alguns meses e você não está conseguindo pagar? E você já não dorme à noite por conta disso, e você está ficando desesperado porque outras contas estão chegando e você não consegue nem quitar essas? Eu paguei. Como assim você pagou, pastor? Eu paguei. Mas quando eu vou ter que te pagar? Não, nada, eu paguei, eu quitei a dívida que você tinha com o Benatti. Mas o que o senhor quer que eu faça? Quer que eu, sei lá, carregue o seu iPad para lá e para cá? Não, fica tranquilo, eu paguei. Por que a resposta é diferente? Porque as boas notícias são proporcionais às más notícias. Se a gente faz esse exercício de amenizar as más notícias, quando a gente apresenta as boas notícias, elas não são tão boas assim. Mas quando a gente traz a realidade das más notícias, quando nós entendemos essa nossa real condição, quando nós percebemos a nossa incapacidade de encontrar um caminho de volta para Deus, quando nós ouvimos a respeito da condenação eterna, longe de Deus, do lugar que nós fomos criados para viver, isso gera em nós desespero. É por isso que quando nós ouvimos que Jesus é aquele que nos salva e nos redime, isso traz tanto conforto e tanto alívio. E é isso que Paulo faz questão de fazer aqui. Ele precisa mostrar o quão pesado isso é, para que nós entendamos o quão maravilhosas são as boas notícias daquilo que Cristo fez. O argumento de Paulo tem sido que todas as pessoas, judeus, gentios, são pecadores. Ele agora mostra que essa não é uma opinião privada, mas uma opinião bem fundamentada nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que nós somos assim. O profeta Isaías vai dizer que até os nossos atos de justiça, ele não está falando dos nossos pecados, a nossa tentativa de fazer coisa certa, não passa de um trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o pano que a mulher usava para conter sua menstruação. Então Paulo está dizendo que o melhor que a gente pode oferecer para Deus é absorvente usado.
Essas palavras são duras, mas elas são fundamentais para aquilo que se segue. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus, para que nós nos percebamos incapazes. E o juízo de Deus tem a ver com um dia a gente se encontrar com o Criador e a gente ter duas possibilidades. Uma delas de sermos julgados a partir dos livros que contam a nossa história, a nossa biografia não autorizada. E acreditarmos que a gente vai ter esse livro numa balança que vai pesar as coisas boas que nós fizemos contra as coisas ruins, e a gente vai torcer com o dedinho cruzado para que as coisas boas, elas se prevaleçam, elas sejam maiores do que as coisas ruins, mas a gente está equivocado, porque o padrão de Deus não é esse tipo de equilíbrio do mais contra o menos, mas Deus é completamente perfeito. Nós somos incapazes, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, seguindo algumas regras, indo à igreja, fazendo coisas boas, pois mediante a lei, nós nos tornamos conscientes do nosso pecado, é para isso que a lei existe. Tem um escritor chamado Larry Crabb, em um de seus livros intitulado Chega de Regras, que ele diz o seguinte: sabe aquele monte de coisas que tem lá, de orientações da lei, coisas que a gente tem que fazer e não fazer, sabe para que aquilo lá está lá? Justamente para não seguir, não, entenda direito o que ele quer dizer, é para mostrar a nossa dependência, a nossa incapacidade. Se nós estabelecermos, como eu disse há pouco, nós mesmos, alguns princípios, algumas leis, algumas regras para a gente seguir, a gente não dá conta. Isso evidencia a nossa incapacidade. E aí a gente consegue perceber aqui, a lei, por estabelecer a justiça de Deus, ela nos condena. Porque quando você olha para aquilo ali, você percebe: sou incapaz, estou errado, estou equivocado, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Assim, ninguém é justificado por meio apenas da obediência à lei. Não é observar a lei que vai fazer com que você seja justificado e salvo. Por quê? Porque se fosse assim, a gente estava perdido. A gente não consegue observar isso de maneira plena. É a nossa própria natureza que nos mostra isso. João Calvino vai dizer que o apóstolo Paulo argumenta partindo dos opostos, ou seja, não podemos obter justiça proveniente da lei, visto que ela nos convence do pecado e condenação, já que vida e morte não podem resultar da mesma fonte. Visto que a lei nos ensina o que é justiça, ela é inerentemente o caminho da salvação. Porém, devido à nossa depravação e corrupção, ou seja, a nossa condição, ela deixa de sermos de algum valor nesse aspecto. Em segundo plano, é necessário acrescentar o seguinte: qualquer pessoa que se sente convicta de pecado é também privada de qualquer justiça. É frívolo inventar, como fazem os sofistas, uma meia justiça, de modo que a justificação se processe em parte pelas obras e em parte por Deus. A corrupção humana destrói qualquer possibilidade dessa direção. Não existe a nossa participação, porque por si só a lei mostra a nossa incapacidade. Então não é uma coisa e outra. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim e porque eu sigo princípios de lei, ou porque eu também faço boas obras. Eu sou salvo porque Jesus fez isso e mais alguma coisa. Não. A lei vem mostrar exatamente a nossa incapacidade de depender disso. Qual é a solução? Quais são as boas notícias? A partir do versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, tanto aqueles que eram religiosos e seguiam ali os princípios e preceitos da lei, dentro do contexto judaico, quanto os gentios que não tinham essa mesma perspectiva, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela graça de Cristo, por meio da redenção que há em Cristo. Deus o ofereceu como sacrifício
para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que acontece? A dívida que estava sobre nós, que era de morte, o salário e a consequência do pecado, ela agora é atribuída, imputada e colocada sobre os ombros de Cristo. Aquele que caminha resolutamente na direção da cruz para entregar a sua vida e derramar o seu sangue, para que eu e você, que não éramos justos, incapazes de sermos justos, pudéssemos ser feitos justos, justificados. Dentro da ideia do juízo, Deus não olha mais o livro da nossa biografia não autorizada. Ele olha para o livro da vida escrito com o sangue do Cordeiro. E o nosso nome está lá, não pela nossa capacidade, mas por aquilo que Cristo fez por nós. A universalidade do pecado nos diz que todos estão automaticamente condenados. E a manifestação da justiça de Deus, nós somos justificados, considerados agora justos em Cristo Jesus. Ou seja, qual que é a conclusão disso tudo? Por que é importante a gente falar disso tudo? Para que a gente não fique se achando. Paulo constantemente traz isso à tona. Ele fala disso aqui na carta aos Romanos, ele vai falar sobre isso na carta aos Efésios. Talvez você se lembre de Efésios 2, se você não lembrar, depois o Julinho canta para você. Mas ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não das nossas obras, das nossas ações, da observância de ritos. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando. É para que a gente possa ter uma percepção clara de quem nós somos, para que nós tenhamos uma visão equilibrada de quem nós somos, nem além, nem a quem, mas aquilo que nós nos tornamos, filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo. Nós em Cristo fomos justificados. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, não tem. Nós não podemos nos achar melhores do que os outros. É triste quando a gente vê essa dinâmica na vida da igreja. Muitas vezes eu vejo pessoas de fora do contexto da igreja dizendo que a dificuldade que eles têm com os que se dizem cristãos e os discípulos de Jesus tem a ver muitas vezes com essa arrogância. Agora, se nós de fato entendemos o Evangelho, nós vamos descobrir que não há nenhum motivo para nós sermos arrogantes, porque nós vamos conhecer qual é a nossa verdadeira natureza, nós vamos conhecer qual é a nossa verdadeira condição, qual deveria ser a consequência. Então, quando nós vemos outras pessoas que ainda não têm claramente essa compreensão, que seus olhos ainda não foram abertos, que eles ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, o que isso deve gerar em nós? A mesma coisa que gerou no coração de Jesus, compaixão. Ele se compadece das multidões que não tinham entendido, porque elas eram como ovelhas sem pastor. E ele vai nesse contexto dizer que os campos estão ali prontos, a seara é grande. A gente precisa de trabalhadores para essa colheita. Nós precisamos de pessoas que transbordem dessa mensagem. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Nós mudamos a ordem. Há uma outra dinâmica. Nós não obedecemos princípios, preceitos e valores para sermos salvos. Mas por que nós temos então, pastor, que obedecer princípios, preceitos e valores? Porque nós somos salvos. A salvação em Cristo Jesus gera no nosso coração gratidão.
E agora nós transbordamos disso, esse é o constrangimento. É por isso que nós não somos seduzidos nem pelo ladrão da religiosidade, que diz que agora a gente tem que ficar ali seguindo ritos e leis e fazer exatamente desse jeito, para a gente acreditar que a nossa performance vai garantir a nossa salvação. E a gente também não se entrega à licenciosidade de viver uma vida livre, leve e solta, de fazer o que dá na cabeça, sem nenhuma orientação de lei. Essas duas pessoas foram seduzidas por pensamentos que são inimigos do Evangelho. O Evangelho traz o equilíbrio. O pastor Tim Keller dizia que o Evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. O Evangelho constrange o nosso coração. Nós que éramos incapazes de seguir a lei para ser salvos, agora que em Cristo Jesus somos salvos, vivemos para seguir a lei. Da mesma maneira, no texto de Efésios, nós que não somos salvos pelas obras, para que a gente não se glorie, mas nós somos criaturas feituras de Deus, criados para quê? Para as boas obras. Então, uma vez que nós temos os nossos olhos abertos e somos convencidos pela ação do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, o que acontece? Nós passamos a viver em uma nova perspectiva, uma maneira diferente de enxergar as coisas à nossa volta. A lei se torna para nós a orientação. É por isso que nós nos debruçamos constantemente debaixo das Escrituras, tentando entender quais são esses princípios, preceitos e valores que trazem libertação. Por quê? Porque Deus estabelece ali os seus princípios que vão nos trazer vida, que vão completar o nosso coração que muitas vezes está fragmentado. Nós não fazemos isso para recebermos de Deus a salvação, mas ao recebermos de Deus a salvação, nós olhamos para a lei, que agora se torna a nossa grande fonte de orientação. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Já diriam os reformadores, sola fide. Deus é o Deus dos judeus religiosos, mas também era o Deus dos gentios. Ele é o Deus que tem feito novas todas as coisas na vida de cada um de nós que estamos aqui todos os domingos. Mas Ele também é o Deus daquelas pessoas que ainda não entraram por essa porta. Ele é o Deus dos seus pais, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola, que ainda não compreenderam o Evangelho. E a partir do seu testemunho, do seu agir, das suas atitudes e palavras, o Espírito Santo é que vai fazê-los entender isso, porque isso é sensacional. Ele nos confiou esse ministério da reconciliação. Ele podia fazer de maneiras diferentes, simplesmente aparecendo na frente das pessoas e a pessoa tomando um susto e dizendo assim: nossa, não tem como não crer em Deus. Podia, mas aprove a Deus estabelecer que a fé viria pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós somos aqueles que exercem o ministério da reconciliação. Por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo. Ele nos confiou essa mensagem. Quando nós pregamos o Evangelho de maneira equilibrada, a partir das más notícias e das boas notícias, o Espírito Santo age. As pessoas são convencidas, impactadas e transformadas. A fé confirma a lei, e a lei agora passa a ser algo que nos orienta em todo o processo dessa jornada árdua que nós temos rumo à maturidade. O pastor Tim Keller vai dizer que a religião nos faz orgulhosos daquilo que nós fizemos, mas o Evangelho nos faz orgulhosos daquilo que Jesus fez. Nesse sentido, não há nenhum mérito nas obras humanas que nos qualifique para a salvação. Há apenas o mérito de Cristo, esse sim, que nos justifica de todo o pecado e que nos conduz à salvação. Para a gente pensar um pouquinho disso para as nossas vidas, consciência do pecado. O pecado e nossa condição caída tem incomodado o seu coração? Ou você já se acostumou com isso? Porque às vezes a gente se acostuma com essa notícia, essa coisa de como nós estamos
afastados de Deus por conta do pecado, e nem mesmo a resposta do amor de Deus revelado em Cristo Jesus se torna para nós algo tão especial. Pelo contrário, se torna rotineiro. A gente já se acostumou com isso, ou a nossa realidade ainda nos constrange? Eu falo sempre para vocês que eu faço um exercício quando eu me levanto pela manhã, olhando no espelho e dizendo: você não presta. A probabilidade de você estragar tudo no dia de hoje é muito grande. Esses somos nós. Eu por eu mesmo. Mas, apesar disso, Deus te amou de tal maneira que Jesus morreu por você. Ele redefiniu quem você é. Não é isso que estabelece a sua identidade. Aquilo que estabelece a sua identidade é que você em Cristo foi justificado e feito filho de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Não temos nenhuma vantagem no justo tribunal de Deus. Nós temos vivido uma vida legalista, acreditando nos nossos feitos e querendo olhar para os livros que serão apresentados, ou nós temos vivido uma vida pautada no Evangelho e confiado que o nosso nome está escrito com o sangue do Cordeiro no livro da vida. O Evangelho é isso, diria Tim Keller. Somos mais pecadores imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus do que jamais poderíamos esperar. Fé ou obras? A resposta é a fé que nos leva a agir. Por meio da fé, nós agora passamos a viver uma nova perspectiva nas nossas atitudes, que apontam para o Deus que nos amou e se revelou em Cristo Jesus. Que isso traga alento ao nosso coração, conforto, tire dos nossos ombros o peso do jugo, do fardo que muitas vezes nós carregamos, acreditando que tudo depende de nós, que nós possamos entregar e confiar tudo completamente em Cristo. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Deus eterno, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos amou e nos amou até o fim. Obrigado porque daqui a pouco nós teremos a oportunidade de participarmos da mesa da comunhão, na qual nós celebramos o corpo de Cristo sendo despedaçado e o seu sangue sendo derramado por amor. Que isso constrange o nosso coração e nos leve a viver uma vida que, em cada detalhe, possa fazer o Senhor sorrir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe ricamente.